Com o objetivo de conscientizar motoristas, ciclistas e pedestres para um trânsito mais seguro, a campanha nacional do trânsito termina hoje, no Dia Nacional do Trânsito. E segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, a principal causa de acidentes, cerca de 90%, tem como causa a falha humana. Bom, para falar sobre a importância da prevenção de acidentes, o Jornal da Câmara recebe hoje o médico Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença. É um prazer. Doutor, só nesse último final de semana, a gente tem aí nos noticiários que acidentes em estradas aqui de São Paulo deixaram 18 mortos, só neste final de semana. Hoje a gente acordou também com uma notícia de um acidente com uma van em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, aí com funcionários da empresa Nissan, um alto número de feridos, feridos graves inclusive. Só para exemplificar a questão aí de hoje e desse último final de semana. Como mudar situações como essa? Quais são as principais falhas humanas aí que envolvem esses acidentes? Olha, falhas humanas existem em quem está atrás do volante e existe também nos governadores, nos prefeitos, nas ações sociais, na sociedade como um todo, em termos de tentar conscientizar todos do perigo, do risco da máquina sobre rodas. Infelizmente, hoje nós temos o indivíduo usando o carro sem responsabilidade, sabendo que a velocidade é o principal fator das lesões graves que chegam no nosso PS, no nosso pronto-socorro. Ainda, o uso de álcool e drogas na direção veicular. Rotineiramente nós vemos isso. E ainda, fadiga e sono dirigindo um veículo numa estrada em alta velocidade. A possibilidade dos danos, de mortes, de sequelados desse acidente é notória, não tenho dúvida. Por mais que se dê mais rigor às penalidades, à questão de multas, mais que se fale em campanhas como essa da prevenção de acidentes de trânsito, não surge o objetivo esperado, né, doutor? Infelizmente, não há uma progressão, não há uma campanha permanente para a gente conscientizar a população. O que deveria acontecer é o que determina o Código Brasileiro de Trânsito, que é de se educar a criança desde 5 anos de idade até a universidade, com o objetivo de fazer o menino, o adolescente, chegar aos 18 anos consciente do que é o risco, o que é o perigo de se utilizar de maneira irregular o veículo sobre rodas. A gente tem a questão hoje em dia também do celular, inclusive tem aplicativos aí para auxiliar nos trajetos. O quanto isso também, em parte, ajuda, mas também em parte pode ser prejudicial? Extremamente prejudicial. Por quê? Porque nós precisamos da condição, do fator cognitivo, a cognição para poder ter uma direção segura. O que é isso? Atenção, concentração, você saber medir as distâncias, você está ciente do que está a seu lado. E, no entanto, o celular ou mesmo qualquer tecnologia introduzida dentro do veículo é capaz de tirar a atenção, a concentração e, logicamente, levar o indivíduo ao acidente. Olha só, segundo dados aí da plataforma Infociga de São Paulo, de agosto a janeiro deste ano houve mais de 20 mil acidentes com vítimas só na cidade de São Paulo. Dá para dizer que essa violência no trânsito, doutor, é um problema de saúde pública? Não há dúvida. Nós estamos diante de uma doença epidêmica para a qual o governo está negligenciando, infelizmente não dando atenção a isso. Preocupa-se com a dengue, com a chikungunya, com isso, com aquilo, mas o que está acontecendo no trânsito mata mais do que a dengue. A dengue, no último ano, 830 pessoas morreram e no trânsito morreram 42 mil pessoas. Então, precisamos estar alertos a isso. E o pior, que esses 42 mil óbitos têm por trás deles ainda, não sei, 160 mil sequelados, incapacitados definitivamente para a atividade profissional, dando um prejuízo enorme ao Estado. Os jovens ainda são as grandes vítimas aí dessa... Sim, os jovens, o que predomina é isso, entre 18 e 34 anos é a faixa etária
do acidente grave, da morte e da sequela. Uhum. O que tem sido feito em questão de mobilidade mesmo, doutor? Claro, os motoristas aí têm uma grande parcela de responsabilidade nessa questão, mas como o senhor mesmo disse, aí os governantes para também atuar nessa questão de informação e também na mobilidade do trânsito, né? Não há dúvida. O governo, o Estado, né, é o responsável por organizar isso. Se joga aí carros e mais carros nas vias, né? E as vias são as mesmas de 60, 70 anos atrás. Então, nós não temos um dimensionamento, não temos um planejamento para que a montadora possa produzir uma quantidade de carros compatível com as vias que temos. Hoje nós estamos vendo aí os carros sendo ampliados. Ônibus são bitrens, tritrens. Ônibus com carros, caminhões com larguras maiores, a ponto de derrubar pontes, como acontece na nossa marginal. Então, essa coisa, sabe, não está planejada. E, logicamente, nós vamos ter consequências em cima da sociedade como um todo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa semana de campanha de prevenção de acidentes de trânsito. Qual que foi o tema deste ano? Dá para a gente já fazer um balanço desse evento, doutor? Olha, infelizmente o evento aconteceu, acho que foi dado pouca atenção à sociedade como um todo, acho que ficou segmentado para aquelas ONGs ou para aquelas sociedades que estão direcionadas para o trânsito. Eu acho que não houve uma ação, né, genérica, uma ação que envolvesse toda a nossa sociedade em termos de chamar atenção. E, aliás, isso não deveria ser uma semana, nós deveríamos estar chamando a atenção o ano todo para que não aconteça isso que aconteceu no fim de semana que você acabou de contar. 18 pessoas morreram, perderam a vida, estavam sadias e repentinamente foram mortas num acidente de trânsito. Semana que termina hoje, Dia Nacional do Trânsito. Isso, termina hoje, mas sem uma consequência importante, sem chamar atenção para toda a sociedade que temos à vista. E não sei, mas tenho convicção de que vão continuar acontecendo esses acidentes que aconteceram nesse fim de semana. Infelizmente, nós estamos na década de redução proposta pela Organização das Nações Unidas, redução em 50% dos óbitos no nosso trânsito. Infelizmente, estamos chegando no final da década, que é 2020, com os números aumentando progressivamente ou geometricamente. É assustador o que nós estamos vendo nessa década. Mortes, sequelados, cada vez mais graves chegando aos nossos hospitais. Fiscalização, praticamente zero. Nós não vemos o policial militar de trânsito na via, não vemos a CET na via em termos de punição. Vemos a fiscalização eletrônica, essa tentando coibir, mas o sujeito diminui velocidade quando vê a fiscalização eletrônica. Passou a fiscalização eletrônica, ele acelera, vai para 180 km por hora, infelizmente. Tem que ter muita conscientização. Queria agradecer a participação do Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior, que é diretor da Abramet, Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, conversando um pouquinho hoje aqui com a gente. Muito obrigado pela participação, doutor. Foi um prazer.